estamos em mais um dia de propósito, de campanha, e eu tenho certeza que a resposta de Deus virá para a vida daquele que busca, aquele que tem buscado ao Senhor. Ele vai ter a resposta das mãos do nosso Deus. Glória a Deus. Fecha aí os teus olhos, vamos fazer uma canção e já entramos com a ministração da palavra de Deus para o coração da igreja, o coração do povo que está em propósito. Estamos em propósito de oração e Deus está ouvindo o nosso clamor, a nossa adoração. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Aleluia. É para ti, Senhor. Nós oferecemos a ti, Pai. Rejeita a oração. Oferecemos a ti este louvor, Oração esta adoração. é alimento. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Fortalece cada um de nós em tuas mãos. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor e com muito louvor. A gente precisa entender É para ti, Jesus. o Te que adoramos. Deus está falando. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E basta somente
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. E comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, e com muito louvor, Te com adoramos, muito Jesus. louvor, Te adoramos, com Espírito Santo de muito Deus. louvor, Te adoramos porque Tu és fiel. Fiel é o Senhor, digno de louvor e adoração. Fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações através da Tua palavra. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Queridos, abra as vossas Bíblias aí no primeiro livro, segundo Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler a partir do verso de número 26. Glória a Jesus. Toda honra e glória. Estamos vivendo a campanha, né, irmãos? Buscando a resposta no altar de Deus. E aquele que busca, ele encontra. Então você que está buscando, aguarde, espere que você verá a resposta das mãos de Deus. É buscando, tem que buscar, né? Todos nós temos que buscar a resposta de Deus para nós. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 26. Glória a Jesus. Toda honra e glória é dada ao Senhor, que é digno de louvor e de adoração. 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Atenta para essa última pergunta. Quem é este, pois, incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Jesus amado, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos nesta noite e queremos pedir ao Senhor: fala conosco através da Tua palavra, nos dá instrução, nos dá compreensão para que conseguimos entender e compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Aquece-nos o nosso coração com a Tua presença, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, Igreja de Cristo, e deixa o Senhor falar aí ao teu coração. Queridos e amada igreja, este capítulo 17 do livro de 1 Samuel, nós temos aqui o povo de Israel com seu primeiro rei, por nome de Saul, diante do exército filisteu, aonde ali existia um grande gigante, um guerreiro, desde a sua mocidade, e a palavra nos mostra que aquele gigante estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E a palavra de afronta daquele guerreiro para o povo é: não há homem em Israel, não há um homem que possa guerrear comigo. E a palavra diz que todos os homens de Israel que faziam parte do exército, quando via aquele homem saindo, quando montava-se as fileiras,
A Bíblia diz que o povo de Israel, os soldados de Israel fugiam diante dele. Então nós percebemos aqui, irmãos, que aquele gigante se levantou para afrontar o exército do Deus vivo, para afrontar o povo de Deus. E a palavra daquele gigante para o povo de Israel e para o rei Saul era: mande um homem que venha guerrear comigo, e aquele que vencer, se você vencer, o exército do filisteu vai servir Israel, mas se eu vencer, o exército de Israel vai servir os filisteus. Essa era a proposta. Então nós percebemos aqui, irmãos, que durante um período grande o exército do Deus vivo foi afrontado por aquele gigante. Mas um dia Jessé, pai de Davi, chama Davi e diz: vai até o acampamento de Israel, leva mantimento para o rei, vê como teus irmãos estão. E a palavra diz que Davi foi. E quando Davi chega, Davi vai deixar a bagagem que ele traz da casa do seu pai diante do servo, e ele vai ver, ele vai perceber que se levantava o gigante para afrontar o exército do Deus vivo. Quando Davi percebe aquela afronta, Davi ele vai perguntar quem é aquele homem, quem é aquele incircunciso filisteu que se levanta para afrontar o exército do Deus vivo. E nós temos isso a partir do verso de número 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Porque ali estava uma afronta. Aquele soldado, aquele guerreiro filisteu estava afrontando o exército do Deus vivo. Então Davi ele pergunta aos homens que estavam com ele: o homem que vencer este gigante, o que é que ele vai ganhar? Qual vai ser o benefício que o homem que vencer este gigante e tirar a afronta de sobre Israel vai receber? Aí, olha só o que disseram, verso 27. E o povo tornou a falar conforme a palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Aí, neste inteirinho de tempo, aparece Eliabe, irmão de Davi, o mais velho, e vai afrontar Davi, dizendo: que vieste fazer aqui na guerra? Bem conheço a tua presunção, deixaste as ovelhas no campo, abandonaste lá para vir ver a guerra. A palavra de Davi a Eliabe, seu irmão, é: que fiz agora? Aí você vai perceber, irmãos, que alguém vai falar a Saul que Davi está disposto a lutar contra aquele gigante. E a palavra de Saul para Davi é: tu é moço, tu não tem experiência de batalha, não tem experiência de guerra. Esse homem é guerreiro desde a sua mocidade. Esse homem ele tem experiência com espada, tem experiência com batalha, e tu é novo, tu não tem nenhuma experiência. Mas mesmo assim, Saul vai permitir Davi lutar contra aquele gigante, porque Davi havia dito a Saul que estava no campo apacentando a ovelha do pai. Veio um leão, veio um urso, e ele agarrou e defendeu aquelas poucas ovelhas. Então, irmãos, Saul vai mandar Davi vestir a sua armadura, pegar a sua espada, mas Davi veste, mas Davi não consegue, porque era muito grande. Segundo a palavra, Saul era um homem alto, mas a palavra mostra aqui que Davi tira aquelas roupas, aqueles amparatos, e ele vai enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Agora olha aqui para mim, eu quero pregar hoje sobre o limite da afronta. Toda afronta tem um limite. Quando se levanta alguém que não aceita a afronta, aí começa o limite. Você percebe que por muitos dias
aquele gigante estava afrontando o exército do Senhor. Mas quando Davi chega, Davi ele não vai aceitar aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. Davi, quando ele olha, ele vai dizer: quem é este? Incircunciso, não tem nem aliança de sangue na carne para afrontar o exército do Deus vivo. Davi, ele não aceita afronta. Davi é um jovem, sim, ainda não era um guerreiro, ainda não tinha habilidade com espada, tinha habilidade no campo, cuidando das ovelhas, mas Davi não aceitou a afronta do inimigo contra o exército do Deus vivo. O que é afronta, pastor? Afronta seria uma ofensa lançada contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Essa afronta pode ser em sua presença, pode ser em público, pode ser em um culto. O que seria uma afronta? Seria um insulto, uma provocação. E é isso que estava acontecendo com o exército do Deus vivo. Olhe para mim, o povo estava sendo afrontado por aquele gigante. E nós sabemos que na nossa vida todos nós vamos passar por afronta. Olhe para mim, além, irmão, de Davi enfrentar aquele gigante filisteu, Davi não teve só aquele inimigo, Davi não passou só por aquela afronta. Além daquele gigante, Davi enfrentou inimigos. Aquele foi o primeiro inimigo, mas Davi enfrentou muito mais após. Toda a luta, toda a batalha, toda a trajetória de Davi foi marcada por batalha, foi marcada por afronta. E eu quero falar aqui sobre os inimigos da afronta. O primeiro está no Salmo 7, verso 1 e verso 2. Nós temos: Davi foi acusado por Cuxi. Quem era este homem? Da família de Saul, da monarquia de Saul. A Bíblia diz que ele era parente de Saul. E ele vai acusar a Davi, ele vai falsificar uma mentira contra Davi. Ele vai dizer que Davi não é leal. Davi foi leal em todo momento que serviu Saul. A prova que Davi foi leal, que Davi não matou Saul. Davi entendeu que não poderia tocar no ungido do Senhor, mesmo ungido o perseguindo, mesmo ungido levantando contra ele. Davi percebeu que não poderia tocar no ungido do Senhor. Então Davi, no Salmo 7, Davi vai descrever este homem por nome de Cuxi como um leão feroz que tenta lhe devorar, um leão que tenta lhe destruir. O segundo inimigo que Davi também enfrentou, Davi foi traído pelo seu próprio amigo. E esse amigo que ele cita aqui é o seu próprio filho, por nome Absalão. Salmo 41, verso de número 9. Irmãos, o seu amigo íntimo também traiu, levantou-se a mão contra Davi. E eu quero reafirmar isso com o texto. Salmo 41, o verso de número 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi foi traído, afrontado pelas pessoas que estavam à sua volta, pessoas íntimas a ele foi afrontado. Agora, Davi também, irmão, foi desprezado e amaldiçoado por Golias. Você vai perceber esse desprezo e essa maldição no verso de número 42. Quando o gigante ele olha para Davi, a primeira coisa que o gigante faz é desprezar Davi. Ele olha para Davi e despreza. Por acaso eu sou algum cão para vir contra mim com um pau, com uma pedra? Porque Saul não mandou um guerreiro preparado, treinado? Ele vai desprezar a Davi. E a segunda coisa que ele faz é amaldiçoar Davi. Ele amaldiçoa Davi através dos seus deuses,
Irmãos, Davi também foi amaldiçoado por um homem por nome de Simei. Simei também, olhe para mim, era da família de Saul, era da monarquia de Saul. Porque naquela época, quando o rei reinava, e quando passava a monarquia, era costume o rei que entrava eliminava a descendência do rei anterior, porque senão sofreria ataque, sofreria retaliação, né? Então era normal isso acontecer dentro das monarquias. Então nós percebemos que Saul, ele não, ou seja, Davi não eliminou nenhum aliás, alguns ele eliminou, mas nem todos ele eliminou da descendência de Saul. Então ele foi perseguido por algumas dessas pessoas. Então nós temos isso aí em 2 Samuel capítulo 16 e o verso de número 7. Abra aí a tua Bíblia, 2 Samuel capítulo 16 e o verso de número 7. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado, e já deu o Senhor o reino para a mão de Absalão, teu filho. Está agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então Simei, ele vai amaldiçoar Davi, dizendo que Davi estava sofrendo aquele ataque através do filho Absalão, porque ele havia derramado o sangue da casa de Saul. Então havia ali uma afronta, irmão, estabelecida. Havia uma afronta, mas a palavra diz que Davi não amaldiçoou aquele homem. Olha só que diz aqui o verso de número 9. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto? Ao rei meu senhor, deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Esse rapaz, esse guerreiro aqui, Abisai, quando viu a afronta de Simei contra Davi, disse: ó Davi, deixa eu eliminar este homem, deixa eu exterminar este homem. E olha a palavra de Davi, verso 10: disse porém o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois o Senhor disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria? Pois quem assim fizeste? Então olha a atitude de Davi diante da afronta: deixa que ele amaldiçoe, deixa que ele amaldiçoe. Irmãos, nós aprendemos aqui também tipos de afronta que Davi sofreu. Primeiro, acompanha comigo, Davi foi ameaçado de morte. Isso, ele foi ameaçado por Golias. Golias ameaçou ele de morte. Acompanha comigo aí o verso de número 44. O verso de número 44 diz assim, ó. Verso de número 44. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Então Davi, ele sofreu ameaça de morte. Eu tenho certeza, irmão, que todo ser humano, olhe para mim, ficaria preocupado se passasse por uma ameaça de morte. Sim ou não? Alguns se esconderiam, alguém até venderia a casa e ir embora para outro lugar, porque não é fácil você passar por uma ameaça de morte, que você não sabe se a qualquer momento isso pode realmente acontecer. Irmãos, Davi passou por afrontas onde os inimigos falavam mal de Davi. A primeira prova de uma afronta é que quem está afrontando vai falar mal. Todo afrontador, ele vai falar mal. Todo afrontador, ele vai tentar negredir, ele vai difamar, ele vai usar a sua língua, porque a arma que o afrontador tem é a língua, e ele vai usar para tentar destruir. É o que está no verso 5 do Salmo 41, onde o Davi diz que todos aqueles que vêm até ele falam mal dele. Fala mal dele. Terceiro,
Irmão, aborreciam e murmuravam de Davi. Os inimigos de Davi faziam duas coisas no Salmo 41, verso 7. Aborreciam e murmuravam de Davi. Você sabia que todo aborrecimento é por causa de afronta? Toda pessoa que afronta a outra, ela vai aborrecer. Lembra de Ana e Penina? Penina, ela insultava, ela provocava, ela era causadora da briga ali dentro da casa. Claro que ali a situação de Ana, Penina, Elcana, Ana e Penina era muito sério. Porque um casamento a três não vai dar certo nunca, irmão. Quem está me entendendo? Ali a gravidade era muito maior. Porque muitas vezes quando a gente pontua a situação de Ana, a gente vê só a perseverança dela, o insulto de Penina, mas ali o problema, a gravidade ali dos problemas na casa de Ana, de Elcana, era porque um casamento a três dificilmente vai dar certo. E quando a gente olha para a história de Ana, a gente vai perceber, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. A Bíblia não diz como a história de Ana terminou, não diz. A Bíblia diz, narra a situação, mas a Bíblia não diz como termina a história. A gente não sabe. A gente não consegue ter uma noção de como termina, né? Se o negócio ficou bom, mas a Bíblia narra ali uma situação de casamento a três, dificilmente. Então esse era o motivo daquelas discórdias. Por quê? Porque ele amava um, desprezava a outra, dava oferenda mais para uma, e a outra era uma fábrica de gerar menino, no sentido da Penina. Quem está comigo, levante a mão. Então isso gerava problema dentro da casa de Elcana. Agora, os ímpios armaram laço para Davi. Quem são os ímpios? Olhe para mim. Os ímpios são aqueles homens que praticavam impiedade, que queriam destruir a Davi de toda maneira. E eu quero convidar você a abrir aí a tua Bíblia comigo, no Salmo 119. Abra aí a tua Bíblia, por favor. Salmo 119 e o verso de número 110. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. E nós sabemos, irmão, que quando a afronta vem, os inimigos vão armar laço, vão fazer forma de tentar nos destruir, vão levar o nome para macumba, vão fazer um bocado de coisa, vão praticar inveja, vão armar laços para tentar destruir. Você percebe que os inimigos de Neemias também armaram laço contra ele, inventaram até profecia, levantaram até profeta para dizer que era, vem Neemias, ó, Deus mandou tu descer, a ordem de Deus para Neemias era, fica na obra. Aí a profecia ao contrário veio, desce da obra. E Neemias, como homem de Deus, ele percebeu que aquela palavra não era de Deus, irmão. E a gente, como homem de Deus, a gente precisa ter discernimento, senão a gente vai ser levado e sucumbido pela afronta. Quem está recebendo o que eu estou pregando aqui? A gente precisa, irmão, ter discernimento. Desculpa a palavra chula que eu vou usar aqui. Tem hora que a gente é besta demais e não percebe o perigo. É ou não é? Às vezes a gente olha para a situação ou para alguém, a gente não percebe o perigo, mas a gente vê a maldade ali instalada, o plano, a armação. E a gente, como homem de Deus, precisa estar com olhos abertos para entender isso. Nem todo mundo que sorri para você quer o seu bem, irmão. Nem todo mundo que senta à tua volta quer o seu bem. Nem todo mundo que você ajuda está torcendo para ser o seu amigo, está torcendo para as coisas dar ruim para você. E a gente precisa entender isso. O mundo está repleto de maldade. Olhe para mim. Davi, irmãos, por causa da afronta de Saul e da família de Saul, dos parentes, Davi teve que habitar com os que detestam a paz. Davi teve que sair. Davi teve que passar as fronteiras de Israel, habitar no meio dos inimigos, se fazer de louco, fazer com que cuspe saísse da sua boca para não morrer pelos inimigos.
se fazer de louco, para não perder a vida diante do inimigo, por causa da afronta que estava dentro dos limites da fronteira de Israel. E Davi passou um tempo morando fora, porque Saul perseguiu Davi em todos os limites de Israel. Diga comigo, diga misericórdia. Diga comigo, ai, ai, ai. Que perseguidor terrível, né, irmão? Uma pessoa, o rei, deixou de cuidar da nação para perseguir Davi. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vive. Passou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Olhe para mim. Davi habitou muito tempo com os que detestam a paz. E eu quero que você leia comigo o Salmo 120 e o verso de número 6. Olha que Davi diz: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, mesmo habitando com aqueles que queriam guerra, queriam afrontar Davi, queria a morte de Davi, queria destruir Davi. Mas Davi toma uma atitude, mesmo habitando no meio daqueles que queriam a sua desgraça. Davi diz assim, ó: mas pacífico sou, porém quando eu falo, eles querem a guerra. Já viu aquela pessoa, irmão, que ele se aproxima de você só para acolher as suas palavras? É isso que Davi estava vivendo. Pacífico sou, mas quando eu falo, eles aproveitam a minha fala para usar contra mim. Tem inimigo, irmão, que está esperando só que você abra a boca para usar a sua palavra contra você mesmo. Levante as mãos. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui neste lugar. Eu creio que Deus está alertando alguém aqui nesta casa. Mas Davi toma uma atitude. Mesmo habitando no meio dos inimigos, Davi decidiu ser um pacificador. Davi diz: eu sou pela paz. Mesmo habitando no meio de um povo que querem brigar, que querem afrontar, que querem me diminuir, que querem tirar minha vida, mas eu estou entendendo que eu sou pela paz. Olhe para mim. Quando você entende, irmão, quem você é, você não faz guerra com quem quer fazer guerra com você. Eu vou liberar de novo a palavra. Quem pode receber isso aqui? Quando você entende quem você é, você não fica batendo boca com quem quer bater boca com você. Se eu sei que eu sou pela paz, eu vou estar querendo falar que eu tenho razão. O nosso Deus é um Deus que nos justifica. Deixa com Deus, é Deus que vai te justificar, é Deus que vai agir por você. E eu quero liberar uma palavra hoje aqui. Aqueles que estão te acusando cairão por terra, serão envergonhados, e Deus vai te dar a vitória. Você vai ser recompensado por Deus, e toda essa afronta vai ser eliminada. Toda essa afronta vai ser eliminada. Entenda quem você é. No meio dessa afronta, você tem que entender quem você é. Quem você é no meio dessa afronta? Eu sou pela paz. É isso que Davi diz. Eu estou no meio de uma turma que quer briga, que quer correr por... Mas Davi diz: eu entendo que eu não tenho que bater boca com eles, eu entendo que eu não tenho que comentar nada, eu entendo que eu não tenho que retrucar o que eles estão se levantando. Eu tenho que entender que eu sou pela paz. Pacífico eu sou, porque é Deus que justifica você. Agora, vamos entender algo aqui. Pastor, eu posso responder afronta? Depende. Posso? Depende da forma que você responde. E eu quero ler com os irmãos o Salmo 119, o verso 41 e o 42. Vamos aprender como responder a afronta. Pastor, tem gente me afrontando, e eu tenho que engolir um bocado de sapo atravessado, pastor. Eu já estou por aqui, estou para perder a rédea. A Bíblia manda a nós, nos orienta como é que nós fazemos para responder a afronta. Salmo 119 e o verso de número 41
e o 42. Olha a oração de Davi: venha sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Olha que a palavra diz em Provérbios 15, que a resposta branda elimina eu posso responder a afronta? Posso, de maneira branda, colocando o afrontador no seu lugar, mas de maneira branda. Não precisa eu partir para o soco, não precisa eu partir para arma branca, para a metralhadora, para o canhão. Exagerei, vai dando glória. Precisa, não é fazer isso. Responda de maneira branda. Você pode responder de maneira branda. A resposta branda elimina o furor. Eu posso responder a afronta, meu querido, por favor, Deus abençoe o senhor, mas respeite o limite aqui. Você está respondendo a afronta de maneira branda. Irmãos, nós aprendemos com Davi. Quando Simei amaldiçoa Davi, olha a palavra de Davi para Simei: deixa que amaldiçoe, deixa. Porque tem gente que ele se preocupa: não, pastor, mas os fulano, a pessoa está me amaldiçoando, pastor, vai pegar em mim. Vai não. A palavra diz que maldição sem causa não pega, a não ser que esteja uma causa. Mas uma maldição sem causa não terá efeito. Não tem causa, não vai ter efeito. Então deixa, irmão, deixa que amaldiçoe, deixa as pessoas, porque tem gente que se preocupa: pastor, mas estão falando mal de mim, pastor. Deixa falar. Qual é o ser humano no tempo que a gente vive que se livra da língua? Me diga. Qual é o tipo de ser humano que se livra de uma língua mal? É difícil, irmão. Todos nós, tem hora que nós somos vítimas disso, mas a gente vai deixar com Deus. Deixa com Deus, porque Deus é o teu Senhor. Agora, olha que a palavra nos orienta. 2 dicas para não ser destruído pela afronta. Como é que eu faço, pastor, para mim não ser destruído por essa afronta? Primeiro, peça o livramento a Deus. Peça. As pessoas elas podem inventar o que elas quiserem, elas podem fazer o que elas quiserem, mas se Deus é a tua proteção, se Deus é o teu livramento, você pode ficar tranquilo. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 59, verso de número 1. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. O que Davi está fazendo? Pedindo a Deus o livramento. Davi poderia muito bem, irmão, se tivesse o WhatsApp na época, que não tinha, poderia ter afrontado, poderia ter mandado uma mensagem, poderia ter feito alguma coisa. Mas Davi entendeu que Deus era o seu livramento. Ele pega toda aquela afronta e ele coloca diante de Deus e diz: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Pastor, é pecado eu orar para Deus me defender de afronta? Não, é bíblico. Davi está pedindo. Peça para Deus te guardar. Senhor, me guarda da língua mal. Senhor, me guarda dos que levantam contra mim. Senhor, me guarda dos que querem o meu mal. Senhor, me guarda. Porque se a gente faz isso, irmão, Deus não deixa. Porque o inimigo, ele é traiçoeiro. Ele vai usar os seus instrumentos. A gente sabe que é humano. Estou usando assim para não ficar muito agressivo. E esses inimigos vão se levantar. E se a gente puder buscar livramento em Deus, é muito melhor. Busque livramento em Deus, para Deus te guardar, para Deus te livrar de toda afronta do inimigo. Agora, irmãos, como é que eu faço? Seja companheiro de quem teme a Deus. Faça uma análise. Olhe para mim. Não é que a gente vai rejeitar as pessoas, de maneira nenhuma, que a gente não pode fazer acepção, mas a gente pode escolher com quem vai andar com a gente, sim ou não? Você não vai deixar de falar com as pessoas
de querer o bem das pessoas, mas você pode, como homem de Deus, uma mulher de Deus, separar quem vai andar com você, quem vai sentar à tua mesa, selecionar. Porque, irmão, nem todo mundo serve para andar com a gente. Quem está comigo, levante a mão. Nem todo mundo dá para sentar na nossa mesa. Tem gente que não é confiável. Quem está me entendendo? Tem gente que você pode pedir segredo para ela aqui, ó. Você vira de costa, ela já virou um noticiário de TV. Então tem gente que não dá. E a gente precisa entender isso, que nem todo mundo serve para ser companheiro. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, mas a gente precisa selecionar. Olha o que Davi faz no Salmo 119 e o verso 63. Companheiro sou de todos os que temem e de todos que guardam os teus preceitos. Davi está sendo companheiro de quem teme a Deus e daqueles que guardam os preceitos de Deus. Sabe por que eu tenho que saber selecionar? Aí entra o que Paulo falou, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações são as conversas desconectadas, coisas que vêm fora de contexto, e isso vai corromper os bons costumes. Corrompe mesmo, porque a Bíblia diz que corrompe. Agora, olha aqui para mim, Mateus 5,44, Jesus manda: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, antigamente eu tinha muita dificuldade com essa palavra aqui, porque eu já fui meio sanguíneo, e o sanguíneo ele quer correr para pegar nas orelhas, sim ou não? Aí eu fui lendo, e Deus foi me moldando, trabalhando, e está trabalhando. Então primeiro eu tenho que amar os inimigos. Por que a Bíblia manda amar? Jesus manda amar, porque amar é decisão, irmão. Amar não é sentimento, amar é decisão. A partir do momento que eu decido amar aquele que quer o meu mal, que é a minha morte, né? Que está torcendo para me morrer, diga misericórdia. Eu tenho que amar ele, porque amor é decisão. Irmão, o homem ele ama, mas o homem não é amor. Deus ele é amor. Deus ele ama porque Deus é. O homem ama, mas o homem não é amor, não é fonte do amor. Mas ele tem que amar. Primeiro, bendizei os que vos maldizem. Alguém está maldizendo de você, falando mal de você, e você sabe que a pessoa está usando a língua contra você. O que você vai fazer com ela? Você vai bendizer ela, vai abençoar ela. Terceiro, fazei o bem aos que vos odeiam. Agora olha aqui para o pastor, por favor. Quem teria condição, irmão, de pegar alguém que te odeia e chamar ele para almoçar na tua casa? Você pode dizer: pastor, eu ainda não consigo isso, mas eu estou lutando para conseguir. E a gente precisa admitir, irmão, que às vezes, olha para cá, tem hora que a gente precisa entender que é regra de Deus, é ordem de Deus, mas a gente não está conseguindo fazer ainda. E Deus não vai nos destruir por causa disso. Deus ele vai tentar, Deus vai fazer com que nós consiga cumprir essas ordens. Porque isso aqui, irmão, não é simplesmente algo falado. É muito difícil fazer o bem aos que odeiam a gente. Você sabe que a pessoa quer o seu mal, e você vai lá e faz o bem. E é ordem de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que é para nós pagar o mal com o bem. Vem aqui, irmão Daniel. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Olhe para cá. Quando você faz o bem para quem faz o mal para você, você está destabilizando essa pessoa que está fazendo mal, porque você vai fazer ela refletir. Quando você faz a bondade para ela, você vai fazer ela refletir. Poxa, se ela tiver consciência, ela vai parar em algum momento e vai entender isso. Poxa, eu tentei prejudicar ele e ele me fez foi o bem. Eu tentei destruir ele e ele me fez o bem. Então, com essa atitude, essa pessoa vai pensar e vai dizer assim:
o errado é eu mesmo, que é eu que sou o cruel, eu que sou o perverso, é eu que sou o ignorante, é eu que preciso mudança, porque é eu que estou querendo mal. Você está entendendo? Que Jesus está tentando nos mostrar, quando a gente paga o mal com o bem, a gente faz a pessoa refletir. Obrigado, irmão Daniel. Agora, fazei, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pastor, como é que eu posso orar? Eu posso orar para Deus eliminar o indivíduo? Não, porque a vingança pertence a Deus. Deixa com Deus, irmão. Eu posso orar para Deus mudar a rota da perseguição. Deus, essa pessoa que me persegue, muda o coração dela, muda a mente dela, que ela pare de me perseguir, que ela pare de fazer isso comigo. Eu já passei por situações na minha vida que eu tive esses comportamentos. Deus, toca no coração da pessoa para ela parar com isso, muda o coração dela. Se for uma opressão de demônio, liberta essa pessoa. Quem está comigo, levante as mãos. Então você pode orar dessa forma, irmão. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, primeiro é para orar pelos que vos maltratam. É muito ruim ser maltratado, é ou não é? Até os animais não gostam, irmão. Se você pega um animalzinho, um cachorrinho, e você maltrata ele, depois você vai querer dar carinho para ele, ele vai correr de você. Porque nenhum ser humano gosta de ser maltratado por ninguém. Quem é, irmão, que quer ser maltratado? Todo mundo quer ser bem tratado mesmo. Olhe para cá, que a gente tenha defeito, mas a gente tem, olha para cá, porque o ser humano, ele não é feito só de defeito, ele tem boas qualidades, sim ou não? Mas o problema nosso, diga comigo, problema nosso, que eu também estou no meio, digo problema nosso, é que nós olhamos só por defeito, irmão. Aí a pessoa tem um bocado de qualidade boa, né? E a gente está olhando só por defeito. Vamos deixar o defeito de lado e vamos olhar para as qualidades boas. Irmãos, eu coloquei uma observação aqui, eu já estou concluindo. Amar os inimigos e orar pelos perseguidores não faz de alguém um filho de Deus. Preciso entender isso. Só o novo nascimento faz isso. Irmão, só uma pessoa nascida de novo, ela consegue amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer o bem aos que os odeiam, orar pelos que vos maltratam e perseguem. Só alguém que já nasceu de novo consegue fazer isso. Irmão, contudo, o tipo de amor perdoador de Jesus mencionado revela a semelhança familiar do cristão com o Pai Celestial. Quando eu tenho esses 4 comportamentos aqui, eu estou mostrando para o inimigo, para quem quer o meu mal, que eu faço parte da família de Deus e o amor de Deus está na minha vida. Irmãos, assim serve como sinal da sua verdadeira identidade. Quando eu pratico o bem, eu estou mostrando que eu sou filho de Deus e eu sirvo a Deus. Agora olha aqui para o pastor, por favor. Irmão, Davi percebeu a ameaça, não simplesmente como política, porque era um ato político ali, era o rei lutando, era o exército lutando, mas Davi percebeu a afronta como algo teológico. Olha que Davi diz: o gigante não está afrontando apenas Saul, então não era pessoal. A afronta do gigante não era simplesmente contra a pessoa de Davi, não era simplesmente contra alguém do exército, mas era contra o exército. Então nós percebemos, olha que Davi diz: quem é esse para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi percebeu que aquele gigante estava afrontando um exército, e aquele exército tinha um dono. Davi queria mostrar que aquele exército não era simplesmente de Saul, que aquele exército não estava simplesmente no comando de Saul, mas aquele exército estava no comando de Deus. Não era só Saul que estava no comando daquele exército que estava sendo afrontado pelo gigante. Davi queria mostrar que aquele exército estava no comando de Deus. Alguém está entendendo aqui? Levante as mãos.
Alguém está entendendo? Levante as tuas mãos. A tua vida está no comando do Deus vivo, irmão. A tua vida está no comando do Deus vivo. Agora, o exército estava apavorados, mas Davi vai. Mas para Davi, a honra de Deus estava em jogo. O exército estava todo mundo apavorado, irmão. Eu tenho certeza que um estava empurrando o outro. Por que tu não vai para a guerra? Rapaz, deveria tu. Mas se eu fosse tu é mais habilidoso com espada, ó. Eu acho que é melhor tu ir. Aí o outro dizia, não, rapaz, tu é mais velho, tu é guerreiro, melhor tu. Já viu como a gente faz isso, irmão? A gente joga a bola para o outro. Eu acho que isso também estava existindo lá no meio do exército. Um jogando para o outro. Já viu? O outro dizia, não, é melhor o rei, porque o rei é o mais alto, né? O rei é forte, é melhor o rei ir. Porque tem hora que a gente joga a bronca para o outro, né, irmão? Não tem hora que a gente faz isso? Não, deixa lá com o pastor é mais forte. Não, deixa lá. Mas nós precisamos entender que a gente também pode se levantar, irmão. Eu quero convidar você a levantar a mão, que eu vou dar uma palavra para você. Se levante, se posicione. Se posicione, Deus está com você. E não aceite a afronta. Não aceite, porque a afronta ela continua. Ela continua até se levantar alguém que não aceita. Alguém que afronta a tua casa, irmão. Alguém que fala besteira. Chega lá na tua casa, fala o que não deve. Você já viu sogra, irmão, que chega na casa da nora e fala o que ela bem quer. Ela acha que a casa é dela. Aí a sogra chora, a nora chora. E o filho, bestão, não tem coragem de dar um pare na mãe. Diga comigo, misericórdia. A afronta, irmão, ela só domina, olhe para cá. A afronta ela só vai predominar quando levanta um corajoso e dizer, chega! Respeita. Aqui tem ordem, aqui tem limite, aqui não tem bagunça. E Deus está nos chamando hoje para nos posicionar diante de Deus. É isso que a palavra diz no Salmo, irmão. No Salmo 128, que o homem que tem muitos filhos, ele não vai ser afrontado na porta, está no texto. Irmão, qual é o doido que vai querer afrontar uma mulher que tem 10 filhos? Um maior do que o outro. Aí vai dizendo, poxa, não vou não, rapaz. Os filhos dela é tudo fortão. Vai me pegar e vai dar um nó em mim. É o que a palavra diz. Quem está comigo, levante a mão. Não aceite uma afronta do inimigo contra a sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora, que eu quero orar com a igreja. Irmão, para Davi, a honra de Deus estava em jogo. A honra de Deus está em jogo, irmão. Não aceite. Não aceite ninguém estar te humilhando. Não aceite ninguém estar humilhando a tua casa, humilhando a tua família. Não. Se levante como guerreiro de Deus hoje. Se levante como Davi, o Davi de Deus hoje. E você vai olhar. Olha para mim, igreja. Diga, eu sou o Davi de Deus. E eu não vou aceitar a afronta. Não vou aceitar a afronta. Você sabia que até o inferno tem que respeitar um crente que se posiciona? O inferno respeita, irmão. O inferno ele não ousa afrontar quem tem a autoridade de Deus. Ele sabe que ele vai ter que bater em retirada. E o inimigo da nossa alma tem que entender que há autoridade de Deus na sua vida. Jesus disse, eu vos dei autoridade, eu dei autoridade para vocês pisar em serpente e escorpião. E se vocês beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Então levante as mãos. Deus já te deu autoridade hoje. Comece, irmão, com a autoridade que Deus te deu. Diga para Deus hoje, olhe para cá. Diga assim, Deus, eu não aceito essa afronta, eu não aceito essa mentira que estão fazendo contra a minha vida, eu não aceito. O Senhor sabe que eu não fiz isso, o Senhor sabe que eu não agi dessa forma. Eu não aceito, joga por terra. Envergonha o inimigo. Quem tem ousadia para orar comigo assim, levante as mãos. Então você vai orar comigo agora, e a mão poderosa de Deus vai agir pela tua vida. Daniel, deixa Deus lhe usar ali no louvor.
Santo, poderoso Deus, Deus de todo poder, Deus soberano, santo. Ó Deus, nós aqui estamos diante desta ministração, Pai. Estamos diante desta palavra. E agora, Pai, nós entendemos que precisamos nos posicionar, Senhor. Precisamos, ó Deus, estar de pé e não aceitar afronta. Ó Deus, Davi entendeu, Pai, que a honra estava em jogo. Davi entendeu que aquela afronta era contra o exército do Deus vivo. Davi entendeu que aquele exército tinha um Deus que defendia eles, e é um Deus que defende a minha vida, um Deus que defende a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Ó Deus, quebra a afronta hoje, Pai, essa boca que se abre para inventar mentira. Ó Deus, essa armação que fizeram para prejudicar uma pessoa, nós não aceitamos, Pai. Ó Deus, derrota agora, Pai. Acaba com essa afronta, em nome de Jesus, Pai. Acaba com a afronta do inimigo dentro da casa deste irmão, dentro da casa desta irmã. Essa pessoa que é afrontada todo dia, essa pessoa que é afrontada por obra de macumbaria, por opressão, essa pessoa que é afrontada, meu Pai, ó Deus, até no trabalho, essa pessoa, Pai, que é afrontada, Senhor, ó Deus, até dentro de casa, no meio da família, afrontada pelos filhos, afrontada pelos amigos, afrontado pelos parentes. Ó Deus, coloca limite, Pai. O limite da afronta, Senhor, joga por terra essa afronta. Ó Deus, Davi não aceitou, Senhor, a afronta do adversário. Então vai quebrando agora toda a força do mal, que toda afronta caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu vou profetizar e a igreja levante as mãos. Ó Deus, toda afronta dentro do trabalho caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda afronta dentro do casamento caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda afronta no meio da família cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda afronta no meio do casamento caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda afronta no bairro, no meio da casa, no meio da família, caia por terra agora. Toda mentira que inventaram para destruir o trabalho, para destruir a reputação dessa pessoa, joga por terra, Jesus, e dá vitória para a tua igreja. Olha a mão de Deus. Deus está pelejando pela tua vida hoje aqui. Deus está cortando laços. Deus está cortando lábios mentirosos, línguas que proferem mentira contra a tua vida. No mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Deus está te vendo, igreja. Deus está te vendo. Tu és um Deus que me... Tu és um Deus que
mentira não vai prevalecer, Pai. Vai derrubando agora em nome de Jesus e vai dando a vitória, Senhor. E te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, o que? Adorar é o que sou. E nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contemplam a voz de quem te adorará, Senhor. E adorar é o que sei, nada pode. O Senhor está te dando vitória nesta noite. Um adorador. Jesus está te dando vitória nesta noite. Não existem Você não vai ser envergonhado, não vai ser envergonhada. Deus está guerreando pela tua vida. Aleluia. Te adora. Glória a Deus. E a voz de quem te adora, Senhor. Só levante as mãos. Jesus, essa pessoa que está com mão levantada, Pai, guerreia por ela. Eu não sei o que acontece, mas Tu sabe. O Senhor liberou esta palavra com propósito, Jesus. Se eu piso em cima dessa afronta hoje, até hoje ela prevaleceu, Pai, mas a partir de hoje ela cai por terra. E o Senhor está desfazendo, Jesus, toda essa mentira que vem para prejudicar essa pessoa. Ela não vai prevalecer, ela não vai dominar, porque Tu és um Deus que não deixa a afronta dominar. E hoje nós saímos daqui, Pai, abençoados, glorificando o Teu nome, porque Tu és Rei e Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, a sua vida, sua casa, sua família. Glória a Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fica na paz do Rei. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero concluir o trabalho do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a continuar orando conosco. Estamos aí na campanha.